O zumbido suave do ar-condicionado preenchia o escritório mal iluminado enquanto Andrew Carter estava sentado em sua cadeira de couro, um copo de uísque descansando intocado ao lado de seu laptop. A tela brilhava na escuridão, lançando sombras assustadoras em seu rosto. Os números na tela se misturavam, planilhas, prazos de projetos, um e-mail de seu chefe, mas nada disso registrava em sua mente. Seus pensamentos estavam em outro lugar. Ultimamente, algo vinha o corroendo, uma sensação que apertava seu peito como um torno. Um sussurro silencioso e insidioso que dizia que algo estava errado, muito errado. Melissa havia mudado. No início, ele descartou isso. Todos mudam, não é? As pessoas se afastam, passam por fases. Mas, com o passar dos meses, as diferenças se tornaram impossíveis de ignorar. As noites tardes no trabalho que se estendiam até as primeiras horas da manhã. As ligações sussurradas em outro cômodo. A tela do celular dela se afastando sempre que ele se aproximava. O aroma de um perfume masculino desconhecido em suas roupas quando ela chegava em casa, alegando ter saído com amigos. Andrew queria acreditar nela, realmente queria. Mas o riso, aquele riso cruel e distante, foi o que finalmente o fez ouvir a voz insistente em sua cabeça. Uma semana atrás, ele acordou no meio da noite, com sede e desorientado. Ao ir para a cozinha pegar um copo d'água, ouviu a voz de Melissa vindo da sala de estar, baixa, sussurrada, provocadora. Então, outra voz, a de um homem. A respiração de Andrew ficou presa. Seu aperto no copo d'água se intensificou. Ele se aproximou com cuidado, sem fazer barulho. As palavras eram abafadas, mas o tom era inconfundível, sedutor, brincalhão, uma piada privada compartilhada entre duas pessoas com um segredo. Então, o riso, não apenas o de Melissa, mas um riso grave, rico, zombeteiro. O sangue de Andrew gelou. Ele não a confrontou naquela noite. Disse a si mesmo que estava sendo paranoico, que provavelmente era apenas um amigo, que deveria haver uma explicação. Mas, no fundo, ele sabia. Algo dentro dele mudou naquela noite. A dúvida que vinha crescendo por meses se solidificou em algo afiado e implacável. Então, em vez de fazer perguntas, ele começou a procurar respostas. No dia seguinte, enquanto Melissa estava no banho, ele fez algo que nunca pensou que faria. Pegou o celular dela. Suas mãos estavam firmes enquanto navegava pelas mensagens, mas seu pulso rugia em seus ouvidos. A maioria era inofensiva, trabalho, amigos, recibos de compras online. Mas então, ele viu um nome que fez seu estômago se contrair. Titan Léo B. Não estava salvo com nada suspeito, apenas uma inicial, mas Andrew reconheceu. Léo Brandt, o personal trainer com quem Melissa começou a treinar 6 meses atrás. Seu coração batia forte enquanto clicava na conversa. E então, ele viu tudo. As mensagens eram casuais no início. Horários de treino, conselhos de fitness. Depois, tornaram-se algo mais. Sinto falta da nossa última sessão. Você sempre torna minhas noites mais excitantes. Não consigo parar de pensar em você. Adoro quando você diz meu nome assim. A visão de Andrew embaçou. Seus dedos ficaram gelados. Ele continuou rolando a tela, sua respiração vindo em rajadas curtas e rasas. As mensagens remontavam meses, fotos, vídeos, confissões tarde da noite, planos para se encontrarem enquanto ele estava no trabalho. A traição o atingiu como uma lâmina entre as costelas. Seu mundo balançou, ameaçando desmoronar sobre si mesmo. Mas ele não perdeu o controle. Não desmoronou. Em vez disso, uma calma estranha se instalou sobre ele, uma clareza que ele não sentia há meses. Melissa estava jogando um jogo cruel e elaborado. Ela achava que ele era cego, que era um tolo, e esse foi o primeiro erro dela. Naquela noite, Andrew instalou câmeras pequenas, discretas, escondidas em cantos onde não seriam vistas, na sala, no corredor, no quarto. Se ela achava que podia continuar mentindo na cara dele, ele a deixaria, porque em breve ele saberia de tudo. E quando o momento chegasse, ele estaria pronto. O sol da manhã filtrava-se pelas persianas do quarto principal, lançando listras douradas sobre a cama cuidadosamente arrumada. A mesma cama que havia sido profanada na noite anterior.
Andrew Carter estava sentado na beira dela, encarando a tela de seu celular. Seus dedos pairavam sobre o botão de play, hesitando por apenas um momento antes de pressioná-lo. O vídeo começou. Lá estava ela, Melissa, sua esposa de 10 anos, a mulher com quem ele construiu uma vida. Ela estava rindo, seus ombros nus iluminados pelo brilho suave da luminária de cabeceira. Ela não estava sozinha. Um homem, mais alto, musculoso, com um sorriso arrogante, tinha o braço ao redor de sua cintura, como se ela pertencesse a ele. Vamos lá, amor. Ele é tão desatento. Você é praticamente solteira. A voz do homem ecoou pelos pequenos alto-falantes. Eu sei. Melissa riu, mordendo o lábio. Ele é simplesmente patético. Juro que eu poderia incendiar a casa e ele nem notaria. Andrew pausou o vídeo. Sua mandíbula estava tão cerrada que seus dentes doíam. Suas mãos, firmes e metódicas por natureza, estavam cerradas em punhos. Mas sua mente estava mais afiada do que nunca. Um homem mais fraco poderia ter se perdido na raiva, poderia ter descido as escadas naquela mesma noite, exigindo respostas, dando socos. Mas Andrew não era um homem fraco. Se ela queria rir de sua suposta desatenção, ele a deixaria por enquanto. Porque quando ele terminasse, ela não estaria mais rindo. Andrew passou a semana seguinte em completo silêncio. Ele não a confrontou, não explodiu. Em vez disso, tornou-se um fantasma em sua própria casa, observando, ouvindo, coletando. Passo 1. Comprou novas câmeras de segurança, escondidas, de alta resolução, com visão noturna e gravação de áudio. Passo 2. Verificou as finanças dela. O acesso às contas conjuntas revelou milhares de dólares desaparecidos, dinheiro que ela desviou para hotéis caros, restaurantes, presentes. Passo 3. Ele a seguiu, não uma, não duas, mas 3 vezes. Cada vez, ela foi diretamente para a mesma academia de luxo, onde um treinador de rosto presunçoso a encontrou no estacionamento. Leo Brent, um homem que estava prestes a se arrepender de ter colocado os pés na casa de Andrew. Apesar da tempestade crescendo dentro dele, Andrew desempenhou seu papel perfeitamente. Ele ainda beijava Melissa na bochecha quando ela saía para o trabalho. Ainda trazia café para ela pela manhã, fingindo não notar o perfume persistente de outro homem em sua pele. Ele ainda escutava quando ela falava sobre seu dia, balançando a cabeça distraidamente enquanto ela descrevia negócios que nunca aconteceram, ligações que nunca foram feitas. Ela não tinha ideia de que ele sabia, e isso era o que tornava tudo tão satisfatório. Cada vez que ela sorria para ele, cada vez que tocava sua mão, cada vez que fingia afeto, era mais uma corda se amarrando ao redor de seu próprio pescoço. As peças estavam se encaixando. Andrew começou a transferir ativos. A casa não estava mais no nome dela. A conta comercial que ela secretamente pensava que ele não conhecia, congelada. As economias, sumidas, transferidas para uma conta no exterior que só ele tinha acesso. Melissa, tão confiante em sua traição, nunca notou. Então veio o movimento final, a armadilha perfeita. Uma noite, enquanto estavam sentados juntos na sala, Andrew mencionou casualmente uma viagem de negócios. Estarei fora este fim de semana, ele disse, esticando os braços acima da cabeça. Grande projeto, não posso escapar. Os olhos de Melissa brilharam, um lampejo de algo rápido demais para ser chamado de culpa. Oh, ela disse, sua voz perfeitamente neutra. Que pena. Eu estava esperando que pudéssemos ter uma noite tranquila juntos. Mentirosa, Andrew suspirou, mas o dever chama. Ela assentiu, seus lábios curvando-se em um pequeno, quase imperceptível sorriso presunçoso. Ela havia mordido a isca. Andrew se levantou, pressionando um beijo no topo de sua cabeça. Não sinta muito a minha falta. Melissa riu. Vou tentar ao menos. E foi quando Andrew soube. Ela não tinha ideia de que acabara de selar seu próprio destino. A casa estava mal iluminada. O suave piscar das velas lançando sombras dançantes pelas paredes. O aroma de vinho caro e perfume pairava no ar. Uma paródia distorcida de romantismo. No momento em que Andrew passou pela porta da frente, ele soube exatamente o que o aguardava. Riso.
Ele flutuava do quarto, leve, despreocupado, como o som de duas pessoas sem preocupações no mundo. Seu batimento cardíaco permaneceu estável enquanto ele caminhava para a frente. Ele não precisava correr. Já tinha visto essa cena antes. A diferença era que, naquela noite, ele não estava assistindo por uma câmera escondida. Naquela noite, ele fazia parte do espetáculo. Ao virar a esquina para o quarto, ele os viu. Melissa estava esparramada na cama deles, seus cabelos dourados espalhados contra os travesseiros, usando o hobby de cetim vermelho que ele comprou para ela em seu aniversário de casamento. Aquele que ela disse que a fazia sentir como uma rainha. E ao lado dela, meio despido, músculos tensos com arrogância, estava ele, Léo Brandt, seu amante, o personal trainer que claramente estava treinando mais do que apenas seu físico. Seu braço repousava preguiçosamente sobre o estômago de Melissa, os dedos traçando padrões ociosos contra a seda. Eles o viram inicie. Sistem, viram ao mesmo tempo. Por um momento, apenas uma fração de segundo, uma expressão de surpresa passou pelo rosto de Melissa, mas logo desapareceu, substituída por algo muito pior. Diversão. Léo riu, balançando a cabeça enquanto se apoiava em um cotovelo. Olha só quem resolveu voltar para casa mais cedo. Estragou nosso momento, cara. Melissa suspirou dramaticamente e deu a Andrew um sorriso lento e sarcástico. Você deveria ter avisado antes, querido. Agora isso é simplesmente constrangedor. Andrew não se moveu, não falou. Ele apenas os observou, deixando o silêncio se estender, deixando o riso deles ecoar de volta. Melissa se virou de lado, enfrentando-o completamente agora. Vamos lá, Andrew. Sejamos adultos quanto a isso, disse ela, com a voz melíflua e condescendente. Você sempre foi tão racional. Por que não se senta, pega uma bebida, aproveita o show? Léo riu novamente. Cara, talvez você aprenda uma coisa ou duas. Andrew sentiu o calor subir em seu peito. Mas não era raiva, não. Era algo muito mais frio. Melissa olhou para Léo, compartilhando algum pensamento não dito entre eles. Então, com um brilho malicioso nos olhos, ela se levantou. O hobby de seda se abrindo apenas o suficiente para revelar a curva nua de sua coxa, enquanto caminhava lentamente em direção a ele. Passos deliberados como um predador circulando sua presa. Você parece tão tenso, querido. Ela ronronou, estendendo a mão para deslizar um dedo pelo peito dele. Deixe-me ajudar com isso. Andrew não se mexeu, não reagiu de forma alguma. Isso pareceu diverti-la ainda mais. Nossa, não me diga que esta é a primeira vez que você flagra algo assim. Léo se espreguiçou preguiçosamente, observando com um sorriso arrogante. Talvez ele goste disso. Talvez ele seja um desses caras que curtem esse tipo de coisa. Melissa riu. Talvez. Então ela fez algo que Andrew não esperava. Ela agarrou seu pulso, firme, mas brincalhona, e o puxou em direção à cadeira perto da cama, a mesma cadeira onde ele costumava sentar e ler à noite enquanto ela estava ao seu lado, fingindo amá-lo. Com um sorriso sedutor, ela pegou o cinto do chão, o cinto que Léo havia descartado de suas calças, e o passou pelos pulsos de Andrew. Vamos tornar isso divertido, ela sussurrou em seu ouvido, apertando o cinto com força. Léo sorriu. Gostei disso. Melissa puxou o nó, prendendo as mãos dele juntas. Pronto, disse ela com um sorriso, recuando para admirar seu trabalho. Agora você pode realmente aproveitar o momento. Andrew permaneceu imóvel, seus pulsos presos à sua frente, encarando-os. Melissa voltou para a cama, rindo, e Léo a puxou para seus braços como se Andrew nem estivesse lá. Viu, querido? Ela provocou, passando a mão pelos cabelos de Léo. Alguns homens simplesmente não são feitos para a emoção. Eles precisam de um homem de verdade para mostrar como se faz. Léo riu, pressionando um beijo contra o pescoço dela. Acho que você se casou com o cara errado, querida. Melissa suspirou dramaticamente. Acho que sim. E então eles riram. Andrew permaneceu parado, em silêncio. Eles não tinham ideia. Achavam que aquele era o momento de seu triunfo, seu ato final de humilhação. Achavam que tinham vencido, mas eles não faziam ideia do que estava por vir. O riso que antes ecoava pelo quarto mal iluminado havia desaparecido.
O brilho quente da luminária de cabeceira tremeluzia sobre seus rostos, lançando sombras longas e distorcidas contra as paredes. O ar, antes carregado de arrogância e diversão, havia mudado. Algo invisível, porém tangível, insinuava-se no espaço, um espectro silencioso de pavor. Sentado na cadeira onde o haviam zombeteiramente amarrado, Andrew Carter sorriu. Não era o sorriso de um homem derrotado, nem de humilhação. Era algo diferente, algo calculado, controlado. E isso, mais do que qualquer coisa, fez o quarto ficar estranhamente silencioso. Os dedos de Melissa ainda traçavam círculos preguiçosos pelo peito de Léo, mas a descontração em seu toque havia desaparecido. Ela ainda não estava totalmente ciente, mas algo em seu subconsciente sussurrava que aquilo não estava certo. Do outro lado da sala, os olhos de Andrew brilhavam na penumbra. Não com raiva, não com tristeza, mas com antecipação. Então, suavemente, muito suavemente, ele falou: "Sabe o que é engraçado?" A forma como ele disse isso fez um arrepio quase imperceptível percorrer a espinha de Melissa. Léo bufou, revirando os olhos. "Que você ainda acha que tem algo a dizer?" Andrew não se abalou, mal piscou. Em vez disso, exalou lentamente, de forma deliberada, antes de inclinar a cabeça ligeiramente. "Esta casa", ele pausou, deixando o silêncio fazer a maior parte do trabalho, "não pertence mais a você." Melissa piscou uma, duas vezes, um sorriso tremendo no canto de seus lábios. "O quê?" Léo deu uma risada seca, balançando a cabeça como se Andrew fosse uma criança confusa. "Você bateu a cabeça ou o quê? Esta é a sua casa, gênio." O sorriso de Andrew não vacilou. Se é que mudou, ficou mais profundo. "Não, Léo." Ele se inclinou ligeiramente para a frente, o tom casual, quase conversacional. "Esta era a minha casa." A primeira fagulha de inquietação passou pela expressão de Melissa, mas ela a reprimiu. "Por favor," ela zombou, acenando com a mão de forma desdenhosa. "Você espera que eu acredite nisso?" "Vendi a casa." As palavras caíram entre eles como uma pedra em águas paradas. A respiração de Melissa ficou presa na garganta, seus lábios se entreabrindo, mas nenhuma palavra saiu. Léo franziu a testa, seu sorriso arrogante vacilando. "Isso é impossível." Andrew interrompeu suavemente. "É?" Ele inclinou a cabeça, saboreando as primeiras rachaduras na confiança deles. Melissa soltou uma risada nervosa, embora agora trêmula. "Você está mentindo." Andrew nem piscou. "Estou?" Sua mão, ainda frouxamente amarrada à cadeira, se moveu, e de sua manga surgiu um pequeno controle preto. Ele o girou ligeiramente, pressionando um botão. Do corredor, o som da fechadura eletrônica da porta soou duas vezes. O sangue de Melissa gelou. Léo se endireitou, franzindo a testa. "Que diabos foi isso?" Andrew deixou a pergunta pairar entre eles antes de responder. "Seria o novo proprietário." Melissa se levantou de repente, sua voz subindo. "O quê?" Andrew recostou-se, completamente relaxado. "Assinei os papéis há 3 dias. O novo proprietário recebe as chaves amanhã de manhã." Ele exalou lentamente, observando as reações deles. "O que significa?" Ele fez uma pausa deliberada. "Que vocês têm cerca de 8 horas antes que este lugar deixe de ser seu pequeno playground." O silêncio que se seguiu era denso. O coração de Melissa batia forte em seus ouvidos. Ela se virou bruscamente para a mesinha de cabeceira, pegando seu celular. A tela brilhava na escuridão, seus dedos voando sobre ela. Aplicativo do banco, listagens imobiliárias, extratos de hipoteca, qualquer coisa. E então ela viu. A casa estava marcada como vendida, finalizada, transferida. Seu estômago se revirou violentamente. Léo franziu a testa para ela. "O que está acontecendo?" A mão de Melissa tremia. É verdade." A expressão de Léo escureceu. "Não, isso é besteira." Andrew riu suavemente. "Ainda acha que estou mentindo?" A mandíbula de Léo se cerrou. "E daí?" Ele bufou, sua bravata vacilando, mas ainda não extinta. "Isso não significa nada. Ela ainda possui a metade." Andrew estalou a língua. "Não, Léo. Ela não possui nada."
Melissa sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. O que... o que você quer dizer? Andrew inclinou a cabeça, fingindo inocência. Você realmente achou que eu te deixaria sair com a metade? Os punhos de Léo se cerraram. Isso é ilegal. Você não pode... Andrew sorriu. Já ouviu falar de acordo pré-nupcial? O estômago de Melissa deu um salto. Ela o havia assinado anos atrás, sem pensar muito. Uma salvaguarda, ele disse. Uma formalidade. Mas agora ela se lembrava. Qualquer ativo obtido por infidelidade pertencia inteiramente à parte inocente. Sua respiração vinha em arquejos curtos e irregulares. A voz de Andrew era baixa agora, quase um sussurro. Você sempre achou que eu era cego, Melissa. Que eu não via o jeito como você olhava para outros homens, como você agia quando eu trabalhava até tarde. Você achava que eu era fraco, não é? Ela tentou falar, mas nada saiu. Andrew exalou, balançando a cabeça como se estivesse genuinamente desapontado. Mas eu vi você. Eu vi tudo. A voz de Léo estava tensa de raiva. Você armou isso! O olhar de Andrew se voltou para ele, com um brilho de diversão nos olhos. Armei, Léo. Léo se levantou abruptamente, os músculos tensos, os punhos cerrados. As próximas palavras de Andrew foram quase inaudíveis, mas mortais. Sente-se, Léo. A pura autoridade em sua voz, a certeza absoluta, fez algo primal em Léo hesitar. Melissa ainda encarava seu celular, a verdade exposta diante dela. Sem casa, sem dinheiro, sem rede de segurança. Assim, seu mundo inteiro desmoronou. Andrew rolou os pulsos lentamente, deixando as cordas deslizarem livres. Ele se levantou, a cadeira raspando contra o chão de madeira. O único som no quarto silencioso e sufocante. Melissa olhou para ele, seus lábios tremendo. Andrew. Ele apenas sorriu, e então passou por ela. A temperatura no quarto pareceu cair enquanto ele se dirigia à porta. Melissa finalmente encontrou sua voz, seu tom desesperado. Espere. Andrew pausou por apenas um segundo e, sem se virar, falou uma última vez. Aproveite as últimas horas na minha casa, querida, porque depois desta noite, ele abriu a porta, entrando no corredor escuro. Você não tem mais para onde ir. A porta se fechou com um clique. Um silêncio pesado preencheu o quarto mal iluminado. O riso que antes ecoava entre as paredes, vibrante e zombeteiro, havia murchado em algo cru, irregular e quebrado. O ar cheirava a perfume, suor e algo muito mais potente. Medo. Melissa permaneceu congelada na beira da cama, seu robe de seda mal cobrindo sua forma trêmula. Seu rosto, antes corado de diversão e indulgência, estava agora pálido, como se o sangue tivesse sido drenado de suas veias. Seus dedos tremiam sobre a tela do celular, os olhos correndo entre notificações frias e implacáveis. Sua conta foi restrita, transação recusada, cartão inválido. Sua respiração vinha em arquejos curtos e irregulares. Ela tocou no aplicativo do banco novamente, desejando ver algo diferente, algo que fizesse aquele pesadelo desaparecer. Mas a realidade era implacável. Do outro lado do quarto, Léo estava rígido, seu peito largo subindo e descendo, como se tivesse acabado de correr uma maratona. A confiança, a arrogância que pingava de sua voz momentos atrás, havia desaparecido. Ele cerrou a mandíbula, os músculos de seus braços flexionando, enquanto sua mente buscava freneticamente uma saída. E lá, ainda sentado na cadeira, onde o haviam amarrado como um espectador patético, Andrew Carter sorriu. Não era um sorriso triunfante nem cruel. Era o tipo de sorriso de um homem que viu tudo acontecer antes mesmo de começar. Um sorriso que dizia a eles que isso nunca foi um jogo, pelo menos não para ele. Você está mentindo, Léo finalmente falou, sua voz rouca, desesperada. Você está apenas brincando com a gente. Isso é uma piada doentia. Andrew inclinou a cabeça ligeiramente, considerando-o. Você acha? Léo deu um passo à frente, os punhos cerrados. Se desamarre e diga isso na minha cara. Andrew soltou uma risada baixa. Você acha que me desamarrar mudaria alguma coisa, Léo? Vocês dois já perderam. A respiração de Melissa ficou presa, e ela se virou bruscamente para o marido, seus olhos selvagens, suplicantes. Andrew, por favor, você está me assustando.
Assustando você? Ele arqueou uma sobrancelha, fingindo curiosidade. Não, Melissa. Eu não estou te assustando. Estou apenas te mostrando como é o verdadeiro medo. Ela engoliu em seco, seus lábios tremendo. Eu não queria que isso acontecesse. Você tem que entender. Andrew se inclinou ligeiramente para a frente, os pulsos ainda presos, descansando casualmente em seu colo. Eu pedi uma explicação? Melissa recuou. Léo, que estava tenso, exalou bruscamente pelo nariz e se virou para pegar suas roupas do chão. Isso é ridículo, ele murmurou vestindo a camiseta. Não me importo com que tipo de golpe você está tentando, Carter. Isso não muda nada. Andrew suspirou, quase como se estivesse desapontado. É aí que você está errado. Léo revirou os olhos e pegou seu celular, mas no momento em que o desbloqueou, seu rosto desmoronou. A cor sumiu de sua pele bronzeada e seus dedos apertaram o aparelho. Que diabos? Ele rolou a tela, sua respiração ficando errática. Que diabos é isso? Melissa virou a cabeça para ele. O que foi? Léo virou a tela para ela, mas Andrew já sabia o que estava sendo exibido. Uma enxurrada de e-mails, notificação de suspensão da Zenith Gym, rescisão de contrato, alegação de má conduta, inquérito legal sobre comportamento no local de trabalho. Léo cambaleou para trás, seu aperto afrouxando enquanto o celular quase escorregava de seus dedos. Você fez isso, ele sussurrou, sua voz trêmula. Você me armou, seu filho da... Andrew o interrompeu, sua voz calma, quase conversacional. Sabe como é fácil cavar no passado de alguém, Léo? Como é simples encontrar as pequenas rachaduras, os esqueletos enterrados logo abaixo da superfície? Seus olhos se voltaram para o homem trêmulo. Eu não te armei. Eu apenas iluminei o que já estava lá. A respiração de Léo ficou errática, o pânico se instalando como um veneno de ação lenta. As mãos de Melissa cobriram a boca, um soluço abafado escapando enquanto ela finalmente começava a entender. Meu Deus! Andrew virou o olhar para ela, sua expressão ilegível. Eu me pergunto, ele refletiu, como seus clientes vão se sentir quando receberem o, digamos, vídeo exclusivo de hoje à noite. Melissa soltou um som estrangulado, seus olhos se arregalando de horror. Não, não, Andrew, por favor, você não pode. A cabeça de Andrew inclinou-se ligeiramente. Não posso? Ela deslizou da cama para os joelhos, rastejando em sua direção, suas mãos agarrando os braços da cadeira. Você não precisa fazer isso. Eu fui estúpida, egoísta. Mas, Andrew, por favor, não me destrua. Sua voz falhou. Eu farei qualquer coisa. Pela primeira vez naquela noite, o sorriso de Andrew desapareceu. Ele a encarou sem expressão. Você já se destruiu. A respiração dela ficou presa na garganta. Léo, ainda segurando o celular como se fosse uma tábua de salvação, virou-se para a porta, o pânico fervendo em raiva. Isso não acabou. Ele cuspiu. Eu vou consertar isso. Você vai se arrepender de ter mexido comigo. Andrew finalmente se levantou, as cordas que o prendiam deslizando para o chão. Ele passou por Melissa, que ainda estava congelada de joelhos, e parou a poucos centímetros de Léo. O sorriso voltou. Duvido. Léo hesitou por apenas um segundo, então o empurrou, saindo do quarto como um homem fugindo de um navio que afunda. Melissa não se moveu, nem mesmo olhou para cima. Andrew exalou lentamente, então se virou para olhar o quarto, a cama, os lençóis emaranhados, os destroços do que outrora foi sua vida. Não doía mais. Com passos calmos e medidos, ele caminhou em direção à porta. No limiar, ele parou, olhando por cima do ombro uma última vez. Aproveite o que resta, Melissa. E então ele se foi,